A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Vamos abri-la em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 4 e vamos tratar nesta oportunidade deste tema fundamental para o nosso crescimento, para a vida da igreja. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Vamos ler então Tiago, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 4 que diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Presta atenção naquilo que a Bíblia está dizendo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, te damos muitas graças, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado por saber que, enquanto nós dormíamos, a tua misericórdia já estava se renovando. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus, Pai gracioso, o Deus de amor. E o Senhor nos amou tanto, com um amor tão grande e profundo, a ponto de dar o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para vir a este mundo em carne, para morrer numa cruz, para que naquela cruz, no corpo de Cristo, fôssemos plenamente libertos do pecado. Obrigado porque naquela cruz, no corpo de Cristo, toda a humanidade Ele atraiu a si. Ele crucificou a nossa natureza perversa, pecaminosa, fomos sepultados com teu Filho Jesus, e juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Obrigado, meu Pai, por esta tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos foram abertos para crermos nesta verdade. E eu te suplico, Pai, nesta oportunidade, o socorro do teu Espírito Santo para com todos aqueles que estão nos ouvindo nesta oportunidade, para que o Senhor conceda a cada um deles a revelação da graça, para que eles venham crer na verdade. Faça essa obra, Pai, na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. É o teu Espírito que tem esta capacidade de revelar toda a suficiência de Cristo nos corações. Pai, como é bom saber que tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Deus da ressurreição. Obrigado, Pai, porque nós temos esta tal segurança, a ponto de termos uma convicção de quando o nosso coração parar de bater, nós já estamos escondidos com Cristo em Deus. Pai, leva cada vida, cada alma que nos escuta a Cristo, para que Ele então as receba, as regenere plenamente e totalmente. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, amigas, irmãos, que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Quando nós somos amigos de Deus, através da regeneração, através do novo nascimento,
através da nova vida que Cristo nos dá, automaticamente, consequentemente, nós vamos nos tornar inimigos de Deus. Inimigos do mundo. Quando nós somos regenerados, nós somos feitos amigos de Deus e o mundo nos vai ter como seus inimigos. Então, isso é muito importante nós sabermos. Naqueles ambientes, naqueles lugares que você frequentava e era aceito, hoje, com a vida de Cristo no seu interior, eles não lhe aceitam mais. Irmãos, hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles homens e aquelas mulheres que creram, que morreram e ressuscitaram em Cristo, eles deveriam cair na graça do povo. Agora, infelizmente, são os costumes dos povos que têm caído na graça da igreja, infelizmente. Estou lembrando de um jovens que, querendo trazer a moda do mundo para dentro da igreja. A gente vê hoje tanto aqueles homens com cabelos compridos e pintados, usando aí os piercing, tiara, brinco, e as moças de saia curta e barriga de fora, pinturas exageradas e tatuagem, são coisas normais nos dias de hoje, infelizmente, dentro das igrejas. É o mundo dentro das igrejas. Agora, a Bíblia diz aqui de uma forma tão clara que quem quiser, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Tem um texto no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, que ele diz assim, Lucas 21, verso 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O mundo, ele oferece tudo isso para as pessoas. Essas sobrecargas, que são as consequências da orgia, da embriaguez, Quantas e quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas vivem uma vida aí como que embriagados, não conseguem se libertar da bebida, das preocupações do mundo, Então esse dia aqui Jesus está advertindo. Cuidado para que esse dia não venha sobre vós de surpresa. Imagina aquele que tem confessado a palavra de Deus, que às vezes não é nem filho de Deus, mas tem um certo apreço por Jesus Cristo, pela palavra. Quando ele voltar ou quando a morte bater aí na sua vida, imagina você estiver aí numa lanchonete, na festa aí com os amigos, tomando, bebendo, se embriagando, e você falece. E Jesus volta para buscar a sua igreja. Será que você vai com ele? Claro que não. Por que nós sabemos? Porque a Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se. Essa palavra constituir-se, ela significa na sua forma e essência, inimigo de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa muito interessante aqui. Que um dos melhores meios de você perder amigos e ser rejeitado é você andar sempre com Deus. Faça essa experiência. Comece a andar com Deus, que você vai perder muitos amigos. Tire os seus olhos das coisas deste mundo. E de repente, você é visto como um religioso fanático. Você está a caminho aí, quando você é filho de Deus, você está a caminho da pior rejeição de sua existência. Talvez quando você era uma pessoa morna, quando você parecia ser piedoso, mas sem a vida de Cristo, e quando você não era nem excessivamente pecador, nem santo, você não constituía problema para ninguém, nem mesmo para o diabo. As coisas para você certamente eram tranquilas,
você era aceito na igreja, mas você também era aceito no mundo, era aquele crente morno, né, com um pé em duas canoas. Era apenas um dos muitos crentes de coração dividido. Talvez eu esteja falando com um neste momento. Mas na sua vida, meu querido, houve um dia em que os seus olhos foram abertos e você pôde crer, pela graça, em sua morte e ressurreição com Cristo. E com essa experiência, em vez de seus amigos regozijarem-se ou entenderem, os seus amigos pensam que você está ficando maluco, está ficando doidão. Você é ridicularizado, você é escarnecido, você é chamado de fanático. Lembre-se de uma coisa, meu amigo, meu irmão, que Jesus nos avisou, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, ele disse assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está me entendendo aqui? Viu que texto precioso? Viu aqui a advertência que Cristo está dizendo para nós? Olha, tão claro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E muitas vezes, meus queridos, o ódio começa em casa. Vamos dar uma olhada no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 5, que diz assim. Isaías 66, verso 5. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Está vendo aqui? Este ódio começa exatamente em casa. Quantas e quantas pessoas que depois que creram no Senhor, os pais começaram a ridicularizar, dizendo que a pessoa virou fanática, ficou doida, né, e que não tem mais nada a ver com essa família, como que a família tem como pessoas fora da família. Mas é lógico, você parou de pertencer a essa família, agora você pertence à família de Deus. Então, irmãos, quando nós cremos no Evangelho da Graça, em nossa morte e ressurreição com Cristo, Jesus disse que nós seríamos odiados. Então não tem por onde nós fugirmos, irmãos. Se nós somos de Cristo, se Cristo de fato é a nossa vida e é o nosso viver, nós seremos odiados. Tem um texto lá de Mateus, capítulo 24, o versículo 9. Ele é muito interessante. A Bíblia diz assim, a palavra fala assim, olha, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, se você de fato quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, você que de fato tem tido o privilégio de poder ter os seus olhos abertos para crer em Cristo, irmão, sabe de uma coisa, você vai ser perseguido, ridicularizado, escarnecido, você não será aceito no mundo. Agora, se você quiser ser amigo do mundo, automaticamente você será inimigo de Deus e você vai para o inferno. Por quê? Porque lá no livro dos Salmos, um livro muito interessante, principalmente Salmos 9, o versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui, nações que se esquecem de Deus, sabe que Ele é Deus, sabe que Ele existe, sabe que Ele ama, sabe que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e nos incluir na sua morte, mas o povo estão se esquecendo de Deus. Para essas pessoas, a Bíblia está dizendo, os perversos ou os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Será que não é o seu caso? Você que não consegue deixar este mundo,
Sabe por que você não consegue deixar este mundo? Porque você está ligado a este mundo. Você só vai deixar este mundo o dia que você morrer para o mundo. Enquanto você for um crente morno, um crente mequetrefe, é um crente que vive com o pé em duas canoas, mas o dia que o seu coração for aberto pela graça de Deus, o dia que o Espírito Santo de Deus revelar aquela palavra que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha, irmãos, que maravilha da palavra de Deus. A Bíblia diz aqui em alto e em bom som. Paulo tinha uma glória, que era na cruz. Por quê? Porque o mundo estava crucificado para ele, e ele para o mundo. Será que esta aqui é a sua experiência? Se você já morreu para o mundo, por que você ainda deseja viver como um mundano, fazendo e praticando as coisas que esses homens ímpios e perversos fazem? O mundo cheira enxofre. Esses amigos do mundo são inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus são todos filhos do diabo e cheira enxofre. Agora o ser humano parece que gosta de cheirar enxofre. Essa coisa que vem do subsolo dos quintos dos infernos. Misericórdia, se nós soubéssemos o que é inferno, meus irmãos, a gente correria para o trono da graça. A Bíblia diz que inferno é um lugar terrível. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Você sabe o que é negridão das trevas? Uma outra versão fala densas trevas. É um local horroroso. Densas trevas, quando estamos em trevas, quando a luz da sua casa se apaga à noite, você não consegue enxergar nada. Você tem que pegar uma lanterna, uma vela, alguma coisa. Mas se você descer para a sepultura sem a vida de Cristo, não vai ter vela, não vai ter lanterna. Você não vai enxergar absolutamente nada, porque é densas trevas. E você vai saber que você está no inferno, porque é a sua alma. E a alma está relacionada às nossas emoções, à nossa vontade, à nossa inteligência, à nossa percepção. Você vai estar extremamente consciente. E você vai ouvir somente urros e gritarias. E ali o fogo é ardente, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Para pensar um pouquinho, meu querido ouvinte. Por que ir para este local de tormento eterno, de vergonha e de horror eterno, se Cristo está lhe dando para você nesta oportunidade o privilégio de você crer que você foi atraído no seu corpo, que você foi incluído em Cristo, você foi crucificado, você foi morto. Quando nós deixamos de crer nessa verdade da palavra, o nosso caminho já está traçado. É o inferno. Não tenha dúvida disso. Estou lembrando aqui de certo escritor alemão. Ele escreveu um conto em que o personagem é um bêbado teimoso, contumaz, que morre e vai andando pelo caminho que conduz ao paraíso. Então, ele estava cônscio daquela vida que ele levara. E ele estranha não encontrar pela frente um anjo de espada flamejante desembaiada. Ninguém o impede e ele entra pelas portas escancaradas. Ele entra, ele examina bem o lugar, volta à porta e sai. Aquele não era o seu lugar. Não havia nenhum botequim ali no céu. No céu não entra pecado, diz um dos nossos hinos. Amados, estão preparados para o céu os cristãos, os crentes, que passam a maior parte do seu tempo diante de uma TV? Será que estão preparados para o céu? No céu não haverá filmes pornográficos, não haverá novelas de moral duvidosa, não haverá humorismo apimentado. Você quer viver no céu? Então, creia que você morreu com Cristo na cruz, que o mundo está crucificado para você e você está crucificado para o mundo. Amado,
É hora de nós voltarmos para Deus. Então, quando você quiser ser amigo de Deus, você será amigo do mundo. Olha, meus queridos irmãos, muitas igrejas sofrem hoje grandes derrotas. Sabe por quê? Porque a santidade não é mais a sua ânsia maior. Crentes vivem mais preocupados com o ter do que com o ser. Correm mais atrás de maravilhas do que de santidade. Buscam mais sinais do que a vida certa com Deus. Essas pessoas, elas estão mais interessadas no seu bem-estar do que na glória de Deus. Interessam-se mais pela teologia da prosperidade do que pela santidade e integridade com o Pai. Hoje, meus amados, o que é admirável é nós sabermos que o mundo tem invadido a igreja. Por isso que nós temos hoje muitos crentes Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o crente Raimundo. Pé na igreja e outro no mundo. São pessoas mornas. São pessoas que não têm credibilidade nenhuma. São pessoas que, imagina só se a vida cristã fosse depender de você. Estaria perdido. Você vive uma vida de duplicidade. Você se mescla com o mundo, você se mistura com os povos. Você é um pão que não foi virado. Assou só de um lado. O outro lado está bem assadinho, bonitinho, é crente. Mas do outro lado é uma massa crua, fedorenta, azeda. O azedume do mundo. Mostre-me um cristão que aprendeu tanto a amar quanto a praticar a verdade, e eu vou mostrar alguém que será rejeitado por toda uma igreja morna. Desista do mundo, e o mundo vai desistir de você. E o Senhor Jesus Cristo, ele contava com muitos seguidores, até que a palavra que ele pregava, ela foi percebida como dura demais e exigente demais. A multidão de adeptos de milagres ouviu as reivindicações que Jesus fazia e o abandonou dizendo o seguinte: olha, duro demais esse discurso, quem pode recebê-la? Aí Jesus voltou-se ali para os 12 e perguntou para eles: vocês também querem retirar? Ou a minha palavra é dura demais para vocês também? Aí Pedro respondeu para Cristo, lá, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A tua palavra é dura, Senhor, mas para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Está me entendendo, meu querido? Está me entendendo? Então, amados, a palavra fala para quem iremos. Por quê? Porque Ele é eterno. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Agora, se nós não crermos em Sua palavra, a Bíblia diz que nós já estamos julgados. Não é que você vai ser julgado. Se você não creu na palavra de Cristo, você já está julgado, porque está escrito no Evangelho de João, na Santa Palavra de Deus, capítulo 3, João 3, verso 18, que diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo aqui? Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque Romanos 8:1, a Bíblia diz assim: agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas para estar em Cristo, temos que passar pela cruz. Para que Cristo seja a nossa vida, não é nós aceitando Jesus, é Deus quem nos aceitou em Cristo. Então nós temos que crer, como está escrito. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, já estou morto com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está vendo? Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu estou crendo que eu estou morto com Cristo. E se eu estou morto com Cristo, eu vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim.
Este é o cristianismo verdadeiro. Este é o cristianismo autêntico, meus amados. Tem outro texto aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24, diz assim a palavra. João 14, verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele enviou a sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o Verbo, é o Logos. O Verbo se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso é tão gracioso. Então aqui, quando Jesus começou a pregar, aquela palavra dele era uma palavra muito dura. Aí, muitos ali deixaram Cristo porque essa palavra era uma palavra que machucava as pessoas, mas curava. Mas ninguém gosta de ouvir a verdade. A pessoa quer compromisso com a religião, vai para a igreja para buscar as suas bênçãos e não vai para a igreja para buscar um relacionamento com Cristo, para conhecer o Senhor, para amá-lo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai amá-lo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se apaixona pelo seu autor, que é o Espírito Santo. É o Espírito do Cristo glorificado. Então aí Pedro diz para Cristo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não, Pedro aqui e os 11 não se retirariam porque a palavra que as pessoas diziam que era dura demais, exigente demais. Era a palavra que eles amavam. E essa palavra estava produzindo nos discípulos valores eternos. Eles ficariam com a verdade, não importava o preço. Então, este aqui é o problema que cada cristão enfrenta nesses últimos dias. Agora, desviar-se-á você da verdade que o condena, verdade que aponta o seu pecado, verdade que remove, corrige e faz os seus ídolos irem para os ares? Hein? Verdade que o chama para tirar os olhos das coisas deste mundo fedorento, do eu e do materialismo? Ou você se desviará para a pregação que faz cócegas no seu ouvido? Ela sim é uma pregação branda, suave, pregação de que tudo vai bem. Será que você permitirá que o Espírito Santo o sonde, que o exponha a você? Sim ou não? Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 3 e 4, que diz o seguinte. Preste atenção aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Será que não é o seu caso? Queridos, lembra dos circos? Hoje, as igrejas parecem um verdadeiro circo. Respeitável público. Lembra quando o dono do circo entrava no picadeiro? Né? Hoje também, irmãos, não é diferente dentro das igrejas. Eles dizem assim: respeitável público, venham ver a menor cantora do mundo. Não deixe de assistir ao show do pregador anão. Não perca o homem que não tem ouvidos e ouve. Venha ouvir a menininha de 3 anos que já é uma pregadora. Misericórdia! E continua. Venha ver o homem que tem 8 balas de revólver no corpo. Assista ao homem que prega plantando bananeira. Amados, que a igreja dita evangélica no país já tinha assumido a sua postura de pão e circo, eu já sabia. Isso era evidente há algum tempo. Mas que ela, a igreja, havia assumido o papel de circo real, é algo que tem me deixado impressionado. A cada dia que passa, o nosso cardápio de atrações aumenta na busca incessante de público para os nossos culto-espetáculo. Não é assim? Hoje, a igreja virou um verdadeiro circo. É uma bagunça. As coisas não são feitas mais com decência e ordem. É
feita na base da emoção, da alma, tudo é feito em nome de Deus. Mas não é Deus ali que está no meio desse povo. Porque a Bíblia é tão clara aqui no texto que nós lemos em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras aí nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Né? O que seria fábula? Fábula é uma narrativa aí imaginária, é uma mentira, é uma ilusão, é uma narrativa mitológica, é uma ideia de voltar as costas. Então, amados, o que a alma do perverso deseja? Só o mal. O homem sem a vida de Cristo deseja só o mal. É isso que diz lá em Provérbios 21, versículo 10. Amados, muitos infelizmente estão se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas a Bíblia já fala a respeito dessas pessoas lá em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 a 3, que diz assim, 2 Pedro 2, 1 a 3, a palavra fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, e também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos acordar, povo evangélico. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos colocar os nossos olhos na verdade, não existe outro caminho. Vamos parar de ser enganado. Mas, infelizmente, muitas pessoas que desejam exatamente isso. Elas desejam ser enganadas. Como tem crente enganados, queridos, e eu não tenho dó, sabe por quê? Porque eles desejam exatamente isso, eles desejam ser enganados. Lá no livro do profeta maior, profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 31, a Bíblia diz que o povo deseja ser enganado. Jeremias 5, verso 31, a Bíblia diz assim, os profetas profetizam falsamente. Eu fico admirado porque o povo está dando ouvido a esses profetas como as suas profetadas. Estão enganando esse povo. Isso faz com que o ouvido do povo sinta coceira porque os profetas falam bem de você e você não é bom. Falam para você que Deus tem uma grande obra na sua vida, tem um grande plano, mas que plano que é esse? Que você tem que buscar? Mentira! Jesus Cristo, Ele é o projeto de Deus para mim e para você, porque nele estão todas as bênçãos espirituais, e fora de Cristo Deus não tem bênção para ninguém, e o povo deseja ser enganado. Faz bem para os ouvidos ouvir coisas boas. Mas veja lá, Jeremias 5, verso 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Agora veja aqui, e é o que deseja o meu povo. É o que deseja o meu povo. Aí depois Jeremias faz uma pergunta. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? E daí? Você vai dizer para Deus assim, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres, Senhor. Nós profetizávamos, nós expulsávamos demônios, nós fizemos muitas curas. Por que o Senhor vai mandar nós para o inferno? Jesus vai dizer assim, então lhe direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. São pessoas que estão dentro das igrejas, profetizando, expulsando demônios, curando-os, mas nunca teve o seu coração regenerado, nunca creram que lá naquela cruz, o seu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. São crentes nominais, são pessoas que têm Deus como seu Pai, mas
Deus, o Pai, não os tem como seus filhos. Irmãos, a verdade liberta mesmo. Liberta da pregação morta, liberta de pastores mortos, liberta da tradição morta, liberta de doutrinas de demônios, liberta de companheirismos que rejeitam a verdade porque ela é por demais desamorosa, conforme dizem. Os que amam e praticam a verdade desejam vir para a luz, ter exposta cada ação secreta. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20 e 21. João 3, 20 e 21, a Bíblia diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arquidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que precioso é isso aqui, né? Então, amados, essa palavra aqui, a fim de não ser arguidas das suas obras, significa examinadas, julgadas. Agora, quem pratica a verdade aproxima-se da luz e vem para a luz, né? Existe duas classes de pessoas nesse mundo. As que praticam o mal e as que praticam não o bem, a verdade. A verdade. Pratica a verdade. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é conhecer a verdade. Como eu louvo ao Senhor por Ele ter aberto os meus olhos e me levar a crer nessa palavra tão preciosa. Porque eu sei, você também sabe, muitas vezes você não quer admitir que a verdade autêntica, ela sempre traz à luz tudo aquilo que é oculto. Você se lembra quando Jesus começou a jorrar luz sobre os pecados ocultos daqueles judeus religiosos? Eles procuraram matá-lo. Lembra? Lá em João, capítulo 8, verso 37, Jesus disse para eles: bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui, odiaram Jesus sem motivo nenhum. Jesus que veio para libertá-los, para salvá-los, eles rejeitaram, porque eles tinham a lei, eles tinham conhecimento, eles se consideravam pessoas boas. Aliás, o que impede de uma pessoa ir para o céu é que ela se acha boa demais. Mas saiba de uma coisa, que você não é bom. A Bíblia diz que você é como um imundo. As tuas justiças são como o trapo da imundícia. A tua natureza sem Cristo é uma natureza de cobra, de jararaca, de cascavel, de raça de víboras. Está me entendendo? Abra os teus ouvidos. É hora de nós voltarmos para a verdade da palavra de Deus. Queridos, aqui esses fariseus aqui, esses saduceus, eles queriam matar a Jesus, por quê? Porque a palavra de Deus encontrava resistência em seus corações, ou seja, não penetravam neles. Seus corações estavam como que endurecidos aí pelo próprio engano de seus corações. O coração é enganoso. Por isso, meus irmãos, eles queriam matar a Jesus. Mas aquele que é de Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Jesus disse isso para nós, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, que diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E o salmista, no Salmo 119, no versículo 17, ele diz assim: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei. Que precioso, meus irmãos. Eu sei que todos aqueles que se recusam a dar ouvidos à palavra de Deus, sabem como Deus os considera? É bastante duro. Mas eu vou ler para você a Bíblia aqui, porque eu tenho compromisso com a verdade. Eu não posso deixar de pregar toda a verdade. A palavra fala, talvez você que não tenha prazer na verdade, gosta de ouvir aí aquelas mensagens que agradam o seu coração, é isso que o diabo sempre tem para você. Mas aquele que não tem prazer na palavra, a Bíblia diz assim, lá em Jeremias capítulo 13, versículo 10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminham segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses, para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Este povo maligno que recusa a ouvir as minhas palavras.
A palavra de Deus é dura, mas cura. Ela sara e cura. Não é sara-cura, não. Ela sara e cura. Palavra viva de Deus. Agora, quem é de Deus tem prazer em ouvir a sua verdade. Existem hoje, infelizmente, multidões de crentes que não amam a verdade e também não têm prazer de se reunir com uma igreja do Senhor. São pessoas desobedientes à verdade revelada. Por quê? Porque há um descontentamento no coração daqueles que ainda não experimentaram uma real morte com Cristo, uma real regeneração, um real novo nascimento. Estas pessoas, comprometidas com o seu modo de pensar, estão sendo enganadas de modo horrível. Como os judeus, lá dos dias de Jesus, eles estão convencidos de que vêm, eles creem que são filhos de Deus e rejeitam ferozmente toda e qualquer palavra que expõe os seus segredos e luxúrias mais íntimos. Irmãos, existe ali algo em seus corações diferente da verdade. Será que esses crentes têm a mente de Cristo? Vamos ver um texto aqui em Filipenses capítulo 2, verso 2, que diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que precioso é isso, amados. Todo mundo está pensando em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Agora, quando é que as pessoas pensarão em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Quando, irmãos? Porque hoje é muito comum. Você liga a TV, sempre tem programa do governo, né? Olha, nós temos que pensar em deixar um planeta, um mundo melhor para os nossos filhos. Agora, quando é que as pessoas estão pensando em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Quando? Isso eles não pensam, mas jamais. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma. Uma só mente, um só coração. Que maravilha, irmãos, quando a igreja se reúne. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm prazer em se reunir. Deus dá para essas pessoas a semana inteira de trabalho, mas chega no domingo, elas não têm prazer. Sempre tem uma muleta, né? É uma dor no nariz, uma dor nas costas, uma dor na perna, é um bicho de pé que entrou ali, fica coçando, não dá para ir na igreja hoje, e a brasa vai se esfriando e fala: mas eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus. Será que é mesmo? Porque a palavra fala que nós, como filhos de Deus, temos que ter prazer. Ninguém é obrigado à igreja, mas o filho de Deus, ele tem prazer na comunhão. Irmãos, lembre-se de uma coisa: como Jesus estava neste mundo, assim estamos eu e você. Porque Jesus disse para nós: se eles o perseguiram a Cristo, perseguiram a Ele e afrontaram a Ele, eles vão fazer o mesmo com todos os que morrem para si mesmos em Cristo. Quem que afrontou a Cristo? Você se lembra? Quem foi que amontoou confusão sobre o seu rosto e rejeitou o seu nome como imundícia? A multidão de igrejas centradas no homem. Porque se você, que está me ouvindo, tenciona percorrer todo o caminho com Cristo, convém que você esteja preparado para suportar as afrontas que Jesus suportou. Lembra lá do Salmo 69, os versículos 7 e 8? Lá está escrito assim: tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Exatamente isso. Exatamente isso. Quando você ama o Senhor, você será um estranho aí na sua casa, no seu lar, por onde quer que você passe. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos rogar a Deus que nos revele seu Filho e a obra da cruz como uma realidade espiritual em nossas vidas. Nós precisamos rogar que Deus revele Cristo crucificado como algo real na minha e na sua vida. Pois é somente a revelação da cruz de Cristo, ela tem a capacidade para trazer para nós a descoberta do fato que por meio dela
tudo que pertence ao mundo está sob sentença de morte. Continuamos ainda a viver no mundo e a usar as coisas do mundo, mas não podemos construir nada para o futuro com tais coisas. Por quê? Pois a cruz de Cristo, destruiu todas as nossas esperanças que tínhamos deste mundo. Por isso que, meus irmãos, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos assim de fato dizer, ela arruinou todas as nossas perspectivas no mundo. Não há nada pelo que viver aqui, irmãos. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não há caminho verdadeiro. Não há nenhum caminho verdadeiro para nos salvar do mundo que não comece por tal revelação. Eu e você, nós precisamos apenas escapar do mundo, fugindo dele, para descobrir quanto o amamos e quanto ele nos ama. Podemos fugir para algum lugar onde evitaremos, mas certamente o mundo nos seguirá. É somente quando nós, de fato, perdemos todo o nosso interesse pelo mundo, que o mundo perderá o seu domínio sobre nós. É assim que compreendemos que o mundo está condenado. Então, saber disso é romper automaticamente com toda a economia de Satanás. O mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus morreram para o mundo na cruz em Cristo. Temos uma glória neste mundo, meus irmãos. E que glória é esta? É a cruz. Deixa eu ler de novo para vocês aquele texto de Gálatas, capítulo 6, verso 14, que diz assim. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, a cruz do Calvário, ela revela o ódio do homem por Deus e o amor de Deus pelo homem. Isso que a cruz faz. Nós morremos para o mundo, mas vivemos para Deus. O apóstolo Paulo, ele viu a esperança radiante do mundo. Ele viu ali o fim do domínio do pecado sobre os crentes. E ele viu também o amor de Deus fazendo morada nos corações dos homens. Então, irmãos, com as minhas limitações, eu não posso compreender o mistério da expiação de Cristo. Sei apenas que aqueles que vão à cruz, com uma fé genuína e confiante, crendo, têm apagadas todas as manchas de culpas e encontram a verdadeira paz com Deus. Como é maravilhoso isso, irmãos. Como é bom saber que a cruz, ela me crucifica para o mundo e crucifica o mundo para mim. Por isso que o nosso grande problema é que muitas vezes nós ficamos tão acostumados com a mensagem da cruz, tão familiarizados com a cruz, que nós tendemos a buscar novidades na nova cruz que tem sido pregada por este mundo afora. A cruz, ela tem que estar sempre bem fresquinha na nossa mente e em nosso coração. Porque, caso contrário, meu amado, nós podemos aceitar a mensagem da nova cruz. Tozer, um pregador do século passado, tratando aí deste assunto da velha e nova cruz, ele disse o seguinte, ele fala assim, na expressão de Tozer. Deixa eu ler para vocês aqui. O que foi que Tozer disse? Ele disse o seguinte, olha. A velha cruz é um símbolo de morte. A velha cruz representa o fim repentino e violento de um ser, um símbolo da morte. Ela representa o fim repentino e violento de um ser humano. O homem, na época romana, que tomou a sua cruz e seguiu pela estrada, já se despedira de seus amigos. Ele não mais voltaria. Estava indo para seu fim. A cruz não fazia acordos, não modificava nem poupava nada. A cruz acabava completamente com o homem de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com sua vítima. Golpeava cruel e duramente, e quando terminava o seu trabalho, o homem já não existia. Está vendo aqui? Isso que eu li para vocês aqui do Tozer é a mais pura verdade. A antiga cruz, a velha cruz, ela não faz acordos com ninguém. A nova cruz que tem sido pregada aí, ela não leva
o pecador à morte, né? Leva o pecador, no mínimo, a ser mergulhado nas águas. Prega um evangelho sintético, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que faz negociatas, não é assim? Mas a velha cruz, a cruz de Cristo, não. Lá na velha cruz, a cruz de Cristo, o nosso velho homem foi com ele crucificado. Sabe por quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. Por que tem tantos crentes aí que, a gente sempre ouve, o irmão lá desviou. Desviou do quê? Se ele não estava no caminho. Quem morreu com Cristo não volta mais para trás, não. Jamais. Por quê? Porque você morreu. Agora, Cristo é quem vai assumir o controle da sua vida. E Ele é o Todo-Poderoso. E, irmãos, e para mim e para você, não é diferente. Nós temos que assumir o compromisso e crermos nesta velha cruz. Porque se nós não crermos que morremos com Cristo, você nunca vai viver com Ele. Escuta bem, olha, por favor, desentope os seus ouvidos agora. Escuta isso que eu vou lhe dizer. Se você não crê que você morreu com Cristo, não se engane. Você nunca vai viver com Cristo. E se você não viver com Cristo, você vai para onde? Lá no cantinho do céu, mas sem Cristo? Claro que não. Você vai para o inferno. Por isso que, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se você não morrer com Ele, você não vai viver com Ele. Criatura, coloca a mão na sua consciência. Para de ter um coração duro. Abra o seu coração. Peça ao Espírito Santo que inspirou a Bíblia para revelar essa verdade no seu coração. Queridos, Deus está lhe chamando para uma realidade espiritual eterna com Ele. Por que você tem um coração tão endurecido? Queridos, Deus ele está edificando a sua igreja para a consumação do reino universal de Jesus. Agora, por outro lado, Satanás ele está edificando o sistema mundano para o seu ápice, o ponto mais elevado, né? Ali no reino do anticristo. Agora, quando nós deparamos com uma escolha de caminhos, a questão não é, isto é bom ou mal? É útil ou nocivo? Não. A pergunta deve ser, isto é do mundo ou de Deus? Uma vez que só há este conflito no universo, portanto, meus irmãos, não amemos o mundo. Último texto para vocês aqui. 1 João 2, verso 15, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui é imperativo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembre-se daquele texto que nós lemos no início. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas, graças ao Senhor, nós morremos para o mundo e Cristo é a nossa vida. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, obrigado porque o Teu recado foi entregue. Pai, é o Teu Espírito quem revela essa palavra. Pai, nós temos aqui a consciência tranquila de que entregamos o Teu recado. Pelo Teu Espírito, meu Pai, transforma essas verdades em realidade espiritual, na vida e no coração de todos aqueles que nos ouviram. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.